Alô, você? Continuando, vamos ler o capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, que diz: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito,
não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa, ou o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má, e o seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior, quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Graças a Deus pela leitura destes 50 versículos que compõem o capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, no qual Jesus trata de vários assuntos, né? Trata do sábado, trata da cura no sábado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, proferida pelos fariseus, trata da árvore e seus frutos, e trata dos sinais do milagre de Jonas, e também trata da família de Jesus. Começando aqui no versículo 1, diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes?
Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Observa-se aqui que os fariseus criticaram os discípulos de Jesus porque eles escolheram espigas para comer no sábado. Porém, diz a Bíblia que eles iam passando, estavam com fome. E nós sabemos que aquelas espigas estavam ali porque Deus fez o milagre das sementes que o semeador plantou germinassem. O Senhor mandou água, tinha adubo no solo, e elas cresceram. Os discípulos não estavam invadindo o plantio de ninguém. Eles colheram espigas para comer, porque estavam com fome, diz a Bíblia. Mas os fariseus, como isso era um dia de sábado, os fariseus condenaram, porque era no sábado. E chegaram e reclamaram para Jesus. E Jesus, que é o mestre dos mestres, já que eles falaram isso porque a lei dizia que não era para fazer nada no sábado, Jesus citou a própria lei. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? E Davi teve fome, entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição. Jesus lembra que lhes era lícito comer, nem ele nem os homens dele. Mas só os sacerdotes podiam comer os pães da proposição. Jesus citou. Por isso que ele disse. E também ele falou outros textos da Bíblia, que ele disse: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque no sábado eles trabalham no templo, os ofícios do templo, e ficam sem culpa. Aí Jesus disse: por isso vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, falando ao discípulo, porque Jesus é Senhor. Aí ele concluiu: mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, Jesus está acima do sábado, acima do sábado. E aí ele disse que aqueles fariseus olharam para a lei, mas não tiveram misericórdia daquelas pessoas que estavam com fome. Aquelas pessoas estavam com fome, inocentes, não tinham pecado. Por isso que o Senhor explicou aqui para eles. E continuando ele diz: e partindo dali chegou à sinagoga deles. Lá na sinagoga, local que eles leem a lei. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Ele estava com a mão mirrada. Ele estava com ele era defeituoso, aquele homem. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Jesus perguntou, porque eles realmente fariam isso. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por conseguinte lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Jesus curou aquele homem. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Ou seja, veja bem o que é a pessoa quando ela está dominada pelo mal. Eles se reuniram para matar Jesus, para fazer um plano para matar Jesus, só porque Jesus fez o bem. Jesus curou uma pessoa que estava enferma. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Jesus curou, fez o bem,
e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Ou seja, anunciará às nações o juízo, né? Deus falando pela boca do profeta Isaías, né? E São Mateus reescreve essa profecia aqui, quando Deus diz: Eis aqui o meu servo que escolhi. Jesus, sendo Deus, desceu, se fez homem, se fez servo, para ganhar os homens, para livrar os homens, resgatar os homens das garras do diabo e libertá-los do pecado e da escravidão. Por isso que Deus fala pela boca do profeta e diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. A minha alma tem prazer. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Neste momento, você que está ouvindo esta mensagem, é Deus que está falando com você através da palavra de Deus. Aqui, quando eu leio que é a palavra de Deus, esta palavra é Deus que fala para você, porque Jesus te ama. Olha aqui o que está escrito aqui. Eu vou repetir esse versículo e ler o restante do versículo, que diz assim: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. As pessoas que clamam por justiça, diz a Bíblia, bem-aventurados, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus disse isso. Por isso que ele disse, no seu nome, né? Até que faça triunfar o juízo. E no seu nome, no nome de Jesus, as nações esperarão. Né? Esse anseio das pessoas que têm de justiça, um dia vão ser fartos de justiça quando Jesus reinar nesta terra. Somente com Jesus reinar, que ele é o justo juiz, o reto juiz, aí as pessoas vão ser fartos de justiça. Continuando, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. Jesus curou aquele cego, e curou, deu para aquele homem, deu vista para ele e deu audição para ele. Ele agora deixou de ser cego, deixou de ser mudo, porque Jesus curou ele. E ele falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Porque o filho de Davi tinha a profecia que ele vinha para salvar, né? Lembra do texto de Isaías, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos e trazer o ano aceitável do Senhor. E outras mensagens, outras de profecia sobre o Messias. As pessoas dizem: este é o Messias, porque ele está dando vista aos cegos, está dando audição para aqueles que não ouviam, ele está curando. Mas os fariseus, diz a Bíblia, continuando aqui, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus,
é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Jesus foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, todo o tempo ele venceu as batalhas, Ele, desde o seu nascimento, já era cheio do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e venceu toda a tentação. E agora, o seu ministério era conduzido pelo Espírito Santo. Jesus expulsava os demônios pelo poder do Espírito Santo, E agora os fariseus blasfemaram dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo espírito do demônio, Ou seja, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E Jesus aqui explica, que diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Um homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Os fariseus falaram que Jesus Cristo expulsava demônio pelos príncipes dos demônios. Jesus está dizendo aqui que eles falaram isso porque o seu coração estava cheio de coisas más. O homem, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, Jesus disse. Mas ele lembrou, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Temos que ter muito cuidado com cada palavra que nós falamos. Aí Jesus continua. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Ele já tinha visto Jesus Cristo expulsar, curar a mão daquele homem que estava com a mão mirrada. Já tinham visto Jesus Cristo curar aquele homem que estava mudo e surdo. O homem falou, o homem ouviu, mas mesmo assim eles estavam falando que queriam mais um milagre, mais um sinal. A questão é que eles estavam querendo acusar Jesus, arrumar alguma maneira de acusar Jesus. Então eles disseram: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Já tinha tido, Jonas o profeta foi mandado para pregar em Nínive, Deus mandou, e ele não queria ir, ele desceu para o barco, depois desceu para Jope, depois desceu para as profundezas do mar, foi engolido pelo peixe, pensando que ele ia fugir da presença de Deus.
Mas Deus se lembrou, teve misericórdia dele, e o peixe vomitou Jonas justamente nas praias de Nínive. Deus tinha mandado ele pregar em Nínive, então ele ia pregar em Nínive, porque Deus mandou. Então, esse acontecimento foi antigo, antes de Jesus nascer. E Jesus lembrou para eles, não vai ter nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, ninguém vai ser pego de surpresa diante de Deus, né? Os fariseus pediam um sinal, mas já tinham um sinal. Ou seja, mas também Jesus aqui estava profetizando que ele ia morrer pelos homens, né? Morrer e depois ia ressuscitar no 3º dia. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. A rainha do sul ouviu que Salomão era muito sábio, lá do sul, e ela veio a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela se alegrou. Ou seja, enquanto Jesus estava pregando ali, e os fariseus ouvindo Jesus, que é Deus, que é mais sábio do que Salomão, e ainda ouvindo Jesus não creram, desprezaram. E aqui Jesus continua, faz uma grande revelação que só Ele, que é Deus, que conhece, que estava em constante oração, guiado pelo Espírito de Deus, pode fazer. Assim como qualquer um que se dedica a buscar a Deus em sinceridade. Ele disse, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Aqui diz a palavra de Deus. E quando aqui fala daquela pessoa que é liberta por Jesus, que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. Naquele momento, Jesus salva, a pessoa é perdoada. Os espíritos malignos saem daquela pessoa. Agora aquela pessoa passa a ser habitada pelo Espírito Santo de Deus. Se ela se desviar dos caminhos do Senhor, o espírito maligno que saiu dela, cada um volta, cada um com mais 7. E diz a Bíblia, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. São os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E aí, o último texto do capítulo 12 fala da família de Jesus. Quem é a família de Jesus? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, Senhor Jesus, Mestre, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Louvado seja o nome do Senhor. É diferente daquela pessoa que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus e crê no seu coração. E agora passa a viver nos caminhos do Senhor.
é diferente daquela pessoa que não aceita Jesus como seu Salvador, que não recebe o ensino de Jesus, que não recebe o reino de Deus pregado por Jesus, que não quer saber dos ensinos de Jesus. É diferente. E isso muitas vezes acontece no seio de uma família. Às vezes o filho se entrega para Jesus, recebe o ensino de Jesus e agora vai viver de acordo com a doutrina de Jesus. E às vezes o pai, a mãe não quer saber. Quer viver, continuar na sua vida fazendo o que bem entende. Então tem diferença. Jesus diz assim aqui: eis que minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Às vezes acontece do pai ou da mãe, o filho não quer saber de seguir o Senhor, mas o pai e a mãe abraçam o Evangelho. Acontece. Ou seja, é para todos o Evangelho. Jesus veio para todos, mas nem todos querem aceitar o Senhor como seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, que você receba esta palavra neste momento tão poderosa, esses ensinos do Senhor Jesus que nós vemos aqui no capítulo 12 de São Mateus. Neste momento eu vou orar por você. Meu Senhor Jesus, eu te glorifico, te engrandeço, e te dou glórias e te adoro neste momento. Meu Deus eterno, Pai celestial, eu te agradeço por esta oportunidade de anunciar a tua palavra, de anunciar os feitos de Jesus, porque Jesus Cristo é o teu Filho amado que tu tens mandado para nos salvar. Ele nos morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está no nosso meio nos ensinando, através do poder do teu Santo Espírito. Eu te peço uma bênção especial por esta pessoa, a bênção da fé, que a sua fé aumente em Jesus Cristo e nesta palavra tão poderosa, que o Senhor continue fazendo a obra na vida dela, para que cada dia essa pessoa se aproxime mais de ti e desfrute das bênçãos de estar na tua presença. Meu Deus, eu te glorifico e te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Depois continuaremos.